Então, boa noite a todos. Estamos aqui hoje no nosso Luz, Câmera e Produção com a professora Frederic Metz. A professora Frederic Metz vai conversar conosco sobre finanças pessoais na lógica do novo consumo, né? Então, para a gente é um prazer aqui da graduação em Engenharia de Produção, do Tecnólogo em Gestão e Produção Industrial, estar recebendo a professora para falar desse tema que fala diretamente conosco, né, em particular, do cuidado que nós devemos ter aí com as nossas finanças e essa lógica do consumo. A professora Frederic é doutora em administração pela Unicinos, com um estágio doutoral no Departamento de Latin American Studies pela University of Oxford e mestre pela Escola de Administração da URGS. Realizou seu pós-doutorado como bolsista do CNPq na área de marketing do PPGA da ESPE. Atualmente é professora da Escola de Negócios da PUC, onde é professora permanente do programa de pós-graduação em administração, na linha de marketing. Seus estudos têm foco em temas voltados ao comportamento do consumidor, nas áreas de psicologia econômica, comportamento do consumidor, endividado, educação financeira e finanças comportamentais. Suas pesquisas já foram publicadas em periódicos como The Journal of Customer Marketing, International Journal of Bank Marketing e Journal of Behavioral and Experimental Finance, em temas abordando a influência das diferenças individuais no processo de tomada de decisão, relacionando as formas de pagamento, relacionado às formas de pagamento, bem-estar financeiro e fatores de endividamento. Então, senhores, vocês já podem ver, né, que a professora Frederic tem uma ampla trajetória aí de dedicação a estudos nessa temática que a gente vai abordar hoje e vai tentar traduzir numa linguagem simples, de fácil entendimento, para que as pessoas compreendam cada vez mais como a gente desenvolve pesquisa na área de gestão e como essa pesquisa da área de gestão pode ser traduzida em questões práticas, seja para as organizações, seja em termos individuais, né, particulares. Professora Frederic, é um prazer estar contigo e te passo a palavra para a gente começar esse bate-bola na noite de hoje. Então tá, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Não sei, 18 horas. Daniel, é um prazer estar aqui. Fico muito lisonjeada com esse convite. Então, as minhas primeiras casas foram a URGS e depois a Unicinos, então é sempre um prazer retornar às instituições e tentar contribuir um pouco do que elas contribuíram para a minha formação ao longo da vida. Então, como o Daniel comentou ali, me descrevendo um pouquinho, gente, eu trabalho muito na área de economia comportamental hoje, e o convite foi justamente trazer esse tema para o que a gente está chamando de novo consumo a partir desse movimento da pandemia, do pós-pandemia, que a gente não sabe nem quando vai acontecer, e muito menos o cenário que a gente vai ter durante ainda e pós. Então, ninguém consegue prever nada ainda. Então, dentro da área de economia comportamental, a gente costuma estudar os indivíduos na ótica de decisões financeiras, basicamente. Então, o que envolve decisão financeira? Decisão financeira é qualquer tomada de decisão que a gente vai tomar envolvendo moeda, envolvendo dinheiro. Então, isso parte desde o princípio de uma decisão financeira de poupar, uma decisão financeira de gastar, uma decisão financeira de investimento. Então, temos diversas linhas de pesquisa ou diversas linhas de entendimento dentro da economia comportamental, que vai desde finanças comportamentais voltado ao mercado financeiro, como também a questões de fatores de influência de endividamento e superendividamento. Então, o que a gente tem basicamente nos últimos anos, sempre tentando... eu sou completamente apaixonada pela minha área de pesquisa, porque eu acho que é uma área totalmente prática e cada vez mais se vê a necessidade de se compreender o indivíduo dentro dessa tomada de decisão, não como um ser racional, como tradicionalmente a gente tratava as nossas decisões. O que seria um ser totalmente racional, onde ao tomar qualquer decisão eu vou
olhar todas as alternativas disponíveis, vou escolher aquela que vai me dar uma maior perspectiva de ganho versus o risco, eu vou ponderar também as chances de ganhar, vou ponderar se aquele compromisso vai comprometer o meu orçamento ou não, mas cada vez mais a gente vê e a gente sabe, então não é nem questão de pesquisa científica, é questão de a gente nos compreender no dia a dia, que as nossas decisões, basicamente, na maioria das vezes, elas não são de forma lenta e de forma racional. Então, grande parte das nossas decisões envolvem o rápido, o que o Kahneman separa de sistema 1 e sistema 2, né? Que é a decisão rápido e devagar. Então, o sistema 1, que é o intuitivo, é o rápido, que eu vou... não vejo as alternativas. Então, eu não gosto de falar, de chamar o ser humano como irracional, porque parece que a gente não pensa. Mas, na verdade, a gente tem uma racionalidade limitada. Então, por mais que a gente pense, a gente não usa todo esse raciocínio ao tomar uma decisão. E o sistema lento não seria aquele sistema tradicional onde eu vou ter essas alternativas. Então, cada vez mais pesquisas vão mostrando que em torno de 70%, 80% das nossas decisões vão no sistema 1, no sistema rápido. Ou eu posso usar o sistema lento com o rápido junto. Então, eu tomo uma decisão não só com um sistema e tenho um equilíbrio, um mix dos dois juntos. O que a gente vê nisso? Que cada vez mais os aspectos cognitivos e as diferenças das pessoas, elas interferem muito nas nossas decisões. Então, o que antigamente a gente via como saída para educar uma população só com cursos de educação financeira, trazendo conhecimentos básicos no ensino fundamental, cada vez se percebe que isso não é o suficiente para ajudar o cidadão. E sim, eu gosto muito do um autor, o Dan Ariely, porque o Dan Ariely, ele traz todo esse conteúdo de forma didática, e ele fala muito que educar não é o suficiente, que eu preciso entender as causas que me levaram a uma determinada situação. Hoje, conversando com um amigo, eu ainda dei um exemplo, eu vou num médico, num psiquiatra, para pedir um remédio para dormir. O que eu estou buscando? Só uma solução, mas, na verdade, o médico vai me perguntar, mas por que tu não está conseguindo dormir? Tu tá com ansiedade? Está acontecendo alguma coisa? Então, não é só eu tratar de uma solução, ou seja, trazer conhecimentos básicos para a pessoa de relação de juro, de risco, de retorno esperado, mas também entender qual que é o cognitivo, qual que é a bagagem que a pessoa traz nisso. Então, a gente tem muitos cases, por exemplo, de fatores culturais que interferem numa decisão, fator da família mesmo, a educação que eu tive dos meus pais, e por isso que cada vez mais os estudos eles vão convergindo para a área da psicologia social, porque a gente tem o próprio Freud dizia que eu tenho um exemplo em casa, eu posso replicar o exemplo, eu posso agir de forma totalmente contrária, e a gente vê isso muito em finanças. Se eu tenho pai, se eu cresci numa família onde eu o dinheiro era muito contado, ou eu posso seguir a minha vida assim, ou no momento em que eu posso ter minha independência financeira, eu posso querer gastar muito para compensar aquilo que eu não tive em momentos iniciais. Mas e dentro Desculpa, pode complementar. E dentro dessa lógica, então, de compreender não somente soluções para ajudar as pessoas, e sim entender as causas, entender a bagagem que essa pessoa tem, é o que a gente vê agora que emergiu mais ainda nessa pandemia. Por quê? Na pandemia, todos os nossos sentimentos, eles vão nos limites superiores e inferiores. Então, ou eu estou muito eufórica, ou eu estou triste, tenho sentimentos de tristeza. Então, todo mundo sabe que a gente não está em condições normais de trabalho, de vivência. Isso acaba influenciando o nosso psicológico. E dentro disso a gente tem a lógica também do novo consumo e de um olhar diferente para as finanças pessoais. Então, o que é o novo consumo? O novo consumo ele vem em fases dentro dessa pandemia. Então,
no início eu tinha uma heurística de que o mundo ia acabar amanhã, vai acabar o papel higiênico, vai acabar não sei o quê, e a galera correu, tipo, efeito manada para adquirir esses produtos básicos. Isso. Passou 1 mês e meio, a gente viu que estava sem perspectivas de volta e começou a se acostumar com o novo normal. Então, viu que não ia ter escassez de produtos. E as pessoas começaram, então, a voltar num raciocínio de normalidade e começaram a falar sobre questões de orçamento. Então, no começo, todo mundo pedia teleentrega. Depois começou a se falar muito do faça sua comida em casa para economizar o dinheiro, porque está gastando muito em teleentrega. Níveis de compras por impulso aumentaram, porque a maioria das pessoas está online o tempo inteiro, e a questão de disposição dos produtos, ela aparece, e num clique eu consigo comprar uma coisa, o que muitas vezes eu estava no trabalho e eu não tinha esse tempo de ficar navegando. Hoje todas as reuniões são navegando e a gente se depara com esses anúncios. Então, dentro disso, se viu a necessidade de cada vez mais se entender o indivíduo, não de forma racional, não só pela ótica do conhecimento, e sim com esses aspectos cognitivos. Então, hoje, a lógica, os estudos das finanças pessoais, eles trazem justamente isso, que as pessoas precisam entender o básico, óbvio. Então, o conhecimento financeiro, ele é necessário, mas ele não é o simples, não é somente o que eu preciso, e sim eu preciso compreender esses meus aspectos cognitivos. Então, se eu exagerei em alguma coisa, se eu errei uma vez ou outra, não é pecado que eu errei, sim, eu preciso voltar e tentar entender o que aconteceu para não repetir aquele erro de novo. Então, hoje, a gente fala dos estudos de finanças pessoais, não somente dando conhecimento para as pessoas de juro, de inflação, de poder de compra, de retorno, risco e retorno, mas também de buscar essa compreensão comportamental numa tomada de decisão. E dentro disso, também emerge um outro conceito que já vinha sendo estudado mais nos últimos 2, 3 anos. Então, no início do século XXI se estudava educação financeira, depois começou a se falar em literacia financeira, porque daí, além da educação do conhecimento, a gente aliava aspectos de atitude e comportamento das pessoas. E hoje, mas nos últimos 2, 3 anos, o que a gente vem estudando é o bem-estar financeiro. Então, ele é um conceito mais abrangente ainda. Porque o que é o bem-estar financeiro? Ele é dividido em 2 dimensões. Então, eu tenho o bem-estar relacionado ao presente e ao futuro. Então, qual o meu nível de estresse hoje com a minha situação financeira? Isso é o bem-estar financeiro no presente. Então, eu estou preocupada com a minha situação financeira, ou eu consegui constituir aquela reserva, vou sobreviver alguns meses se a minha renda diminuir. E o bem-estar no horizonte do futuro, ele mede a minha sensação de segurança em relação à minha situação financeira do futuro. Então, a gente vê nos próprios estudos essa evolução do básico para a inserção desses aspectos cognitivos. Então, hoje o bem-estar, ele não é somente a minha situação financeira, mas também o quanto eu me sinto em relação à minha situação financeira. Eu me sinto segura, eu me estresso, eu estou ansiosa e não estou. Então, por isso que cada vez acredito muito que essa pandemia tem contribuído para que, sim, a gente comece a olhar as finanças pessoais com esse olhar comportamental, com essa ótica da psicologia social, baseando ou buscando compreender o indivíduo dentro dessa tomada de decisão financeira. Mas aí eu queria te questionar, queria explorar um pouquinho esse ponto, né? Bom, a gente já sabe, a gente leu no livro aí, e a gente recomenda que as pessoas leiam esse livro, né, Frederic, que é essencial aí, né, o rápido, que fala da questão desses 2 mecanismos aí, do rápido e do devagar. A gente tendo a consciência disso,
Então, a gente não pode adotar mecanismos que nos ajudem a trazer um pouquinho de racionalidade naquele desejo. Então, imagina assim, uma pessoa que tem uma planilha que tem seus gastos e que olha aquilo uma vez por semana, quando ela for executar um gasto, pelo menos ela vai estar consciente da sua situação. E aí eu queria que tu, já que tu é uma especialista nesse assunto, tem mecanismos que as pessoas podem adotar, assim, já sabendo que elas intuitivamente decidem por meio do sistema 1, né? Que mecanismos elas poderiam adotar para tentar ter um autocontrole, né? Claro. Ótimo, Daniel. Isso a gente até pode ver se a gente entra em todos os canais ou perfis de educação financeira, a gente vê que todas as dicas, elas têm como objetivo justamente tornar ou transferir a nossa decisão do sistema 1 para o sistema 2. Então, se a gente começar a interpretar quais são as dicas financeiras, é justamente isso. Então, exemplos. O primeiro tu já trouxe. Eu vou pôr tudo numa planilha e antes de adquirir alguma coisa, eu falo muito, não precisa planilha. O segredo é a gente se organizar do jeito que a gente melhor acha. Pode ser um aplicativo no celular, pode ser uma folha, um caderno onde eu vou anotando. Eu gosto muito do Excel, porque eu controlo, como eu compro muito mais no cartão de crédito, então eu vou controlando todas as parcelas seguintes para vendo um saldo parcial, ou até mesmo o aplicativo do extrato do cartão, ele me ajuda bastante, porque eu olho a cada 2 dias qual que é o meu saldo atual. Então, eu indiretamente coloco o limite de gasto no cartão nesse mês e eu sei quando eu posso acelerar ou tem que frear. Então, a primeira dica é sempre essa, gente, cada um se organizar da sua melhor forma, justamente para não se ter surpresas de daqui a pouco se assumir muitos compromissos no sentido de dívidas ou parcelas, e eu não consegui cumprir com essas parcelas. Outra dica que a gente dá, quero comprar um produto, um bem de maior valor, por exemplo, uma televisão. Pesquisa o preço, pesquisa qual o melhor produto, quais são as características de cada oferta que vocês têm. No momento em que vocês vão pesquisando e vão comparando, vocês indiretamente também acionam o sistema 2. Porque daí vocês estão olhando alternativas. A mesma coisa para carro. Para carro e apartamento, a gente já está mais acostumado a fazer isso, porque é uma coisa muito mais cultural. Vou fazer um test drive, vou visitar um apartamento, justamente pelo montante da compra. Mas a gente, eu pelo menos sugiro, faça isso com qualquer coisa que vocês vão gastar. Claro que dentro da renda de cada um, a gente não pode estipular um valor, mas vamos supor que vai gastar 20%, 30% da sua renda, tente fazer uma pesquisa, um estudo, do mesmo jeito que se tu compraria um carro. Então, nesse momento, tu também aciona teu sistema 2. Descadastrar, por exemplo, todos os mail marketings que vocês têm, ou aplicativos que vai entrando mensagens de atualização, de promoção. Então, todos essas inserções de marketing, elas são para acionar o sistema 1. Então, se a gente olha a comunicação de empresas, de marcas, de lojas e-commerce, elas têm como objetivo acionar meu sistema 1. Então, eu crio mensagens, eu crio promoções, de forma que eu quero atrair o meu consumidor e eu quero fazer com que minhas compras aumentem. Só que o consumidor, ele tem que tentar acionar o contrário. Então, no momento em que eu consigo acionar meu sistema 2, eu sei que a minha decisão ela vai ser muito mais racional. E no momento que eu faço uma decisão racional, é uma decisão planejada, orçada, que vai entrar no meu cronograma financeiro. Então, se vocês prestarem mais atenção toda vez que forem olhar dicas ou forem olhar anúncios de loja, justamente sempre lembram desse sistema 1 e sistema 2. Que nem o Daniel falou também, quem puder, leia o livro do Kahneman, é muito bom. Quem não quiser ler o livro, o próprio artigo, ele tem um artigo que fala do sistema 1 e sistema 2, são 20 ou 25 páginas, também é super joia, não precisa ler todo o livro, o artigo já dá uma bela ideia. Eu tenho um outro livro aqui que eu tô apaixonada, que eu comecei a ler aqui, A Psicologia do Dinheiro, que é do Dan Ariely, que eu comentei antes. Então, o Kahneman, para mim, é o autor seminal de toda a área, então ele que traz essa compreensão inicial, e para mim, hoje,
a arte, o estado da arte que a gente chama, então a atualidade, ele está com o Dan Ariely. Então, tem o Thaler também, que ganhou o Nobel há uns 2 anos atrás, se não me engano, que ele também tem estudos e traz teorias interessantes, mas de uma forma muito mais técnica. O Dan Ariely não, ele tem a parte de comunicação dele é muito mais fácil. Então, esse livro da psicologia do dinheiro, ele vai trazendo esses exemplos justamente do que a gente estava falando. Então, ele explica atalhos mentais que a gente tem para decisão financeira, que entra dentro do sistema 1, com um exemplo. Então, num dos capítulos, ele fala justamente que um cara não pediu uma teleentrega hoje porque ele queria economizar R$5 e levou comida de casa para o trabalho. Mas no final do dia ele bate a sua meta e ele acaba indo num cassino. Então, dentro do cassino, tu tem todos os atrativos que induzem a gastar mais, e daí ele tinha ido lá com $10 e gastou numa roleta. Aí ele viu um caixa eletrônico, foi lá e sacou, e na cabeça dele, a taxa de saque era os $5, só a taxa de saque era os $5 que ele queria economizar na alimentação. Mas a gente cria atalhos mentais, por exemplo, não, mas eu tô aqui no cassino, eu ganho bebida de graça, então eu não estou gastando. E isso justamente são ferramentas que o mercado usa. Claro que a gente pode pensar cases em vários segmentos, mas que o mercado usa justamente para nos induzir ao sistema 1. Então, eu tento me autoconvencer de que aquilo está certo. O Gianetti, que é um economista brasileiro, ele também tem alguns livros muito legais nessa área. Então, ele tem um livro que é o Auto-Engano, que fala justamente disso, do quanto a gente arruma desculpas para justificar uma decisão errada, uma escolha errada. Ele tem um outro livro que eu gosto muito, que é o Preço de Todas as Coisas, que é muito nessa ideia do marketing versus finanças. Então, o preço é o quanto eu coloco o valor monetário do que eu vendo no mercado. Mas a presunção, o quanto eu vejo de valor é do indivíduo. Então, a ótica de proposição de valor tem que partir de ações de comunicação. Então, eu tenho que criar toda uma comunicação para que o indivíduo, o consumidor, enxergue o que ele está adquirindo pelo preço que eu quero que ele pague no mercado. Então, a gente tem cada vez mais essa convergência de marketing com finanças. Por isso, até que eu acabei indo para a linha de marketing, porque é onde a gente consegue estudar mais a psicologia, o comportamento, e consegue entender essas decisões envolvendo o dinheiro. Então, eu acho que tudo hoje que a gente tem de dica financeira, cursos de finanças pessoais, tudo vai na lógica de tentar transformar minha decisão do sistema 1 para o sistema 2. Então, eu quero que a pessoa pense antes de fazer qualquer coisa. Mas aí tem um aspecto que tu trazes ali que eu acho que é interessantíssimo, né? Da questão do bem-estar financeiro, que é a questão do presente e do futuro. Porque todas essas decisões que tu estás colocando, assim, elas nos remetem muito ao presente, ao dia, à semana, talvez ao mês. Agora, poxa, a gente acabou de viver em uma reforma previdenciária, né? Onde impactou aí, provavelmente a gente vai ter que trabalhar 10, talvez 15 anos a mais do que o planejado, e aí tu chama atenção para a gente pensar no bem-estar do futuro. Uhum. E aí como é que essas coisas, né, se conectam? Como é que a minha decisão do dia a dia se conecta com o meu bem-estar financeiro do futuro? Né? Porque, poxa, 60 anos, 65 anos parece tão distante, né? Então, vamos explorar essa relação entre a tomada de decisões, que dialoga bastante com o bem-estar financeiro do presente, com essa questão cada vez mais premente, a gente com expectativa de vida cada vez maior, né? A necessidade da gente se preocupar com o bem-estar financeiro do futuro, né? Eu acho assim, eu sempre gostei muito de trabalhar a finanças pessoais, ou a educação financeira, ou a literacia financeira dentro de 4 pilares. Então, eu acho que o indivíduo ele tem que pensar em 4 coisas básicas hoje, que é como ganhar dinheiro, como gastar dinheiro, como poupar dinheiro e também como doar dinheiro.
E esse pilar do doar, ele é sensacional. Eu já venho trabalhando ele há 2 anos, mas agora com a pandemia se vê cada vez mais essa questão da doação, né? Então, o quanto a pandemia aguçou nosso sentido de doar, e não, muitas vezes não é doar o monetário, mas é comprar do negócio local, é doar conhecimento num projeto social. Então, cada vez mais se tem o doar. E eu acredito muito na educação financeira, olhando esses 4 pilares, porque, para mim, a educação financeira ela entra num sentido de bem-estar como um todo. Então, esse pilar do doar, ele gera um bem-estar como um todo e, automaticamente, ele me ajuda cognitivamente nas outras decisões financeiras. Então, dentro dessa lógica, eu tenho o quê? Pensando nas decisões financeiras hoje, seria eu sempre olhar o meu ganhar. Então, quais são todas as opções que eu tenho para ganhar dinheiro, como é que eu consigo aumentar minha fonte de renda, minha fonte de receita. Esse é o pilar do ganhar. O pilar do gastar é o que a gente estava falando. Então, eu tenho o gasto fixo do mês, eu tenho o que é variável, que é alimentação, transporte, alguma atividade de lazer, e eu tenho o gastar, que é aquele gastar que está num horizonte de tempo, que é um financiamento que eu tenho lá para 20 anos de um imóvel, um financiamento de um veículo. Então, o gastar ele já é dividido também em diferentes parâmetros. Então, eu tenho que entender diferentes tipos de gastos que eu tenho. E, além disso, o poupar. Por quê? O poupar, então, tem a ver com isso que tu acabou de perguntar, do como é que eu trabalho esse bem-estar no futuro. Então, o presente é muito fácil de enxergar, mas o futuro. O poupar, na verdade, ele, na cabeça dos indivíduos, ele significa deixar de consumir hoje para consumir no futuro. Então, essa é a lógica do poupar. O investir vem depois do poupar. Então, a atitude inicial da gente, do indivíduo, é a poupança. Então, é eu pegar parte daquela minha renda, parte do meu ganho, e não gastar hoje. Então, estou poupando. Essa poupança, ela pode ter diferentes características. Então, ela pode ser uma poupança que eu preciso ter uma liquidez, que é o que hoje se fala muito da reserva de emergência. Então, por exemplo, situações como a gente está passando, eu ter um dinheiro em liquidez para pagar um gasto fixo, para pagar outros gastos que eu tenha, porque alguma renda eventualmente diminuiu. E eu tenho o poupar também, no sentido de me dar essa segurança de longo prazo, que traz o bem-estar futuro. E esse poupar do longo prazo, ele também pode ter diferentes características. Então, tu tem o poupar que eu quero poupar para pagar a faculdade do meu filho. Tu tem o poupar que eu quero poupar para quando eu me aposentar ter uma renda complementar, que são os planos de previdência complementar. Eu tenho o poupar que eu quero investir e ter um ganho mais rápido. Então, posso acabar optando por investir em bolsa, claro, com auxílio de um profissional, estudando bem o mercado de renda variável, porque eu costumo dizer que para investir em bolsa, gente, tem que ter tempo e tem que estudar. Todo mundo acha que é muito fácil ganhar dinheiro. Não, tem que estudar e tem que escolher bem, cuidar bem qual que é a corretora que vocês vão colocar o dinheiro, porque tem, como em toda prestação de serviço, a gente tem corretoras que tem falcatrua e tem outras que são sérias. Então, e também agora com a Selic baixou de novo, Selic com 2%, bom, até esses dias eu li uma reportagem dizendo que até o fundo de garantia está rendendo mais do que a poupança e investimentos de fundo CDB, e o que historicamente a gente criticava sempre o fundo, o meu dinheiro está lá parado, eu quero tirar o dinheiro porque não está rendendo nada. E hoje não, o fundo está rendendo. Então, para quem quer ganhar dinheiro, uma das poucas opções hoje são ações. Só que eu preciso entender o movimento, principalmente em função da crise. Eu tenho setores que são muito afetados. Por exemplo, o setor de turismo, a gente não sabe quando ele vai começar a se reerguer. Companhias aéreas, em compensação, outros setores, eles são beneficiados durante essa crise. Por exemplo, companhias de energia elétrica. Então, é um serviço essencial, cada vez mais em casa eu tendo a gastar mais luz.
Então, como educar ou como incentivar o indivíduo a gerar esse bem-estar financeiro para o futuro. Então, é justamente trabalhar nesses pilares do poupar. Então, o bom é tu ter uma poupança de reserva de emergência, o bom é tu ter uma poupança num plano de previdência complementar, porque eu, no meu caso, ainda devem vir 4, 5 reformas previdenciárias. Desde a minha época de faculdade, eu sou formada em ciências atuariais. Então, desde a época de faculdade, eu dizia já para todo mundo, quando a gente se aposentar, todo mundo vai ganhar um salário mínimo e ponto. Porque a gente vê que é isso, essa é a tendência que vai acontecer. Então, tu garantir uma renda complementar é super importante. E muitas vezes, mas eu não tenho dinheiro. Gente, assim, eu comecei o meu plano de previdência complementar com 23 anos, pagando R$50 por mês. Então, às vezes, é um vinho que eu não bebo, né? Então, não é uma... Esse aspecto que eu queria explorar contigo, assim, é um ponto bem polêmico, tá? Mas eu tenho certeza que tem capacidade para nos ensinar sobre ele, porque volta e meia tem esse conflito, a gente vê nas redes sociais, inclusive, né? Poxa, mas eu ganho tão pouco, eu gasto tudo que eu tenho, eu não consigo poupar. E outras pessoas dizem, não, tu começa poupando e tu gasta o resto. Então, a gente acompanha muitas vezes essas discussões e eu queria te ouvir sobre isso, né? De qual lado aí que tu tá, ou se tem uma solução que atenda os dois lados simultaneamente. Sempre dá para poupar ou não, né? A minha opinião é que sempre dá para poupar. Tudo envolve planejamento e escolhas. Então, depende... E essas escolhas são escolhas individuais. Então, para uma pessoa, eu não quero poupar, eu quero investir em lazer hoje, que é isso que me dá um bem-estar. Ok, eu estou investindo em lazer, eu estou escolhendo. Eu, Frederic, sou apaixonada por viagens. Então, eu gosto de sempre programar minha viagem 6 meses antes e ir pagando aos poucos, que eu consigo incluir no orçamento. E eu acredito muito que claro que eu tenho casos extremos no Brasil de famílias que vivem com Bolsa Família. Então, não estou olhando, não estou julgando esse tipo de caso, gente. Estou julgando pessoas que ganham uma renda daqui a pouco de 2.000, mas que estão sozinhos, ou é sozinho e a esposa. Então, estamos olhando não casos de pobreza que a gente sabe que existe e muito no Brasil. Então, eu acredito muito no sentido do planejamento e de escolhas, de prioridades. Então, eu acho que no momento que eu consigo elencar prioridades, eu consigo me planejar e consigo fazer aquilo que eu estou definindo. Então, a questão da previdência dá para começar com planos pagando R$50. E R$50, muitas vezes, é uma garrafa de vinho que eu vou deixar de beber naquele mês. Então, são escolhas. Eu gravei esses dias um bate-papo com uma amiga minha que tem uma agência de viagem, a gente fala justamente sobre isso. Eu posso ir para o Rio gastando 10.000 e eu posso ir para o Rio gastando 1.000. E eu posso ir para o Rio gastando 1.000, pagando 10 vezes de R$100. E muitas vezes esses R$100 do mês é uma festa que eu não vou naquele mês. Então, a pessoa não sobra nada, por quê? Porque ela prefere ir em festa e prefere tomar o vinho. Então, eu preciso elencar as minhas prioridades e colocar num planejamento. Então, também não é da noite para o dia que eu consigo realizar sonhos, que eu consigo... Acordei hoje e vou para o Rio de Janeiro. Não, hoje a passagem vai estar muito cara. Hoje, se eu quiser alugar um imóvel no Airbnb, vai estar muito caro. Mas eu tenho como criar... Tô falando muito de viagem, gente, porque eu sou viciada em viagem, eu sou aquelas ratas de viagem que começa meio ano antes programando, e eu já sei onde eu vou, já orcei até... Tem muitas cidades turísticas que tem os pontos turísticos que tem o dia que é aberto público e tu não paga. Então, isso eu até pesquiso isso antes para fazer um cronograma de passeios diários também para economizar. Eu posso viajar e comer em restaurantes, eu posso viajar e fazer um lanche dentro do hotel ou dentro do apartamento que eu aluguei. Então, eu tenho diferentes formas disso. Eu acredito que, assim como em viagens, essa questão da poupança também deve entrar nesse planejamento. Então, óbvio que daqui a pouco a família ou a pessoa não vai ter dinheiro para criar uma reserva de emergência, um plano de previdência e investir numa bolsa.
mas crie prioridades. O que é mais importante agora? Mais importante agora é eu criar pelo menos uma reserva de emergência, até porque agora com essa pandemia todo mundo viu o que realmente é uma crise, o quanto a gente não consegue dominar a questão, que muitas vezes vem por um evento de força maior e a gente não consegue alterar aquilo. Ou a minha prioridade, meu filho nasceu, ou a minha prioridade daqui a pouco é fazer uma poupança para o meu filho, para que quando ele tenha 18, 20 anos, ele possa ir para uma faculdade particular, ou possa fazer um intercâmbio. Então, eu acredito muito sempre em elencar prioridades. Eu defendo muito a ideia de que gastar não é pecado, porque eu acho que eu não preciso ser escravo do meu dinheiro, bem pelo contrário, eu preciso trabalhar muito para buscar o meu pilar do ganhar maior, mas eu também tenho que gastar de forma que eu enxergue satisfação naquele trabalho que eu estou fazendo, porque também de nada adianta eu ganhar e só economizar e não ver uma recompensa naquele trabalho. Então, acho que o bem-estar presente, ele consegue ser muito administrado com esse fluxo de caixa. E o bem-estar futuro é com esse pilar do poupar e de elencar prioridades. Então, a gente se organizar e conseguir colocar isso dentro de uma rotina. Então, acho que isso é super importante, assim. E claro que isso tem muito a ver também com uma variável que a gente chama de orientação temporal, né? E, para mim, isso também é uma outra variável muito cultural e que a gente vê diferenças nas próprias regiões do Brasil. Então, por exemplo, a gente aqui no Sul, a tendência, como é um estado, o Rio Grande do Sul é um estado de colonização europeia, a gente tem uma tendência a ter uma orientação mais para o futuro. Então, essa questão de economizar, de ter um plano de aposentadoria, de ter um plano de saúde, para nós é muito mais rotineiro do que, por exemplo, se eu analisar pessoas da região norte, porque para eles aquilo não é cultural, para eles é muito mais na lógica do que eu vou ganhar hoje para viver bem, porque eu quero ser feliz, eu não sei o que vai acontecer no dia do amanhã, que é uma orientação temporal muito mais para o futuro, para o presente. Então, tudo envolve, de novo, a gente volta naquilo que eu estou falando desde o início, aspectos cognitivos. E não quer dizer que eu tenho uma orientação temporal presente que eu não possa mudar isso. Eu posso. Não é porque eu nasci numa família onde o meu pai quebrou 5 vezes que eu tenho que replicar esse comportamento hoje em dia. Então, eu acho que o desafio de nós como seres humanos é a evolução, e eu acho que a evolução nessa perspectiva de tomar decisões que me gerem um maior bem-estar. Então, que uma situação financeira mal administrada, ela pode ser consequência de alguma variável psicológica, mas também pode ser causa de uma variável psicológica. Então, se fala muito em suicídio porque alguém quebrou, ou porque está devendo e está com vergonha da família. Ou se fala muito em pessoas que se separam ou perdem alguém, tendem a gastar mais para tentar suprir aquela carência, aquela tristeza com o consumo de alguma coisa. Então, a gente vê que toda essa situação financeira, ela pode ela pode ser causa ou consequência de aspectos da psicologia. Por isso que eu entro de novo bato de novo o martelo de que hoje finanças pessoais, ela é o conhecimento, mas ela é muito o autoconhecimento. Então, eu compreender como eu tomo essas decisões. Eu acho que tu está trazendo aí vários pontos. Opa, temos uma pergunta aí. Pergunta do Jaime. Consegue ver, Frederic? Sim. A maioria das pessoas possuem dívidas e os juros consomem parte do orçamento. Tem alguma dica para fugir desse ciclo? Sim. Eu gosto muito do conceito de dívida boa e dívida ruim. Então, dívida boa e dívida ruim. Dívida ruim é essa que o Jaime trouxe de exemplo, essa que tem altos juros e que eles acabam gerando a bola de neve, que a gente traz muito, que é fica consumindo isso, tanto em finanças pessoais como em empresas. Em empresas é mais comum ainda comer o capital de giro das empresas, porque elas fazem empréstimos de curto prazo com juro altíssimo para
suprir uma falta de caixa e já depois de 2 meses, o que ela tinha de lucro, o juro já comeu toda a margem. Então, quais são as dicas? Saber o que é uma dívida boa e uma dívida ruim. Uma dívida ruim é aquela dívida com juro alto. Então, é eu pagar o mínimo do cartão de crédito, é usar o cheque especial, é pegar empréstimos de curto prazo. Então, empresto dinheiro para negativados. O consignado ainda o juro não é tão alto, Daniel. Mas, por exemplo, empréstimo para negativado. Então, a pessoa está dando dinheiro emprestado para quem que ela sabe que está endividado. Então, tem um risco de ela não ganhar dinheiro. O que a empresa vai fazer? Vai cobrar um juro por esse risco. Então, o segredo é fugir desse tipo de dívida. E eu tenho a dívida boa que, opostamente, é o juro baixo. O que até muito se fala? Muitas vezes se tem o erro de gerar uma dívida para pagar outra dívida. Tem casos que isso é bom. Por quê? Se eu tenho daqui a pouco uma dívida de um empréstimo em 12 vezes, que vai ser lá de 20% ao ano, e eu posso fazer essa dívida para pagar o valor total da minha fatura do cartão, é bom. Por quê? Esses 20% ao ano, o juro é bem menor do que o juro que eu pagaria no valor que ficou excedente do cartão. Mas eu não devo fazer isso todo mês, obviamente, porque senão eu estou acumulando essas dívidas aqui de empréstimo e continuo consumindo no cartão. Mas tu trocar uma dívida de juro alto por juro baixo, tipo agora, quem tem financiamento que fez há 5, 6 anos atrás de imóveis, agora é um bom momento para renegociar financiamento, porque a Selic está 2%. E as linhas de crédito de financiamento imobiliário, elas tendem a ficar mais baratas. Então, se eu tenho um juro caro, o momento agora de renegociar e tentar reduzir esse valor também é bom. Então, acho que respondendo a pergunta do Jaime de forma mais objetiva, dica para fugir desse ciclo é justamente sempre olhar a taxa de juros e sempre evitar ao máximo de pegar essa dívida ruim, que é essa dívida com juro alto. Então, se eu tiver que escolher, eu não tenho dinheiro para pagar todas as minhas dívidas, se eu tiver que escolher qual que eu vou pagar, sempre priorizar dívidas que têm o juro mais alto. Se eu tiver que optar, muitas vezes a pessoa fica pagando outras contas e deixa o cartão em segunda mão. Isso é uma falha bem grave. Então, acho que essas seriam as dicas para fugir desse ciclo, tanto para pessoas como para empresas, né? E aí eu queria aproveitar o seguinte, né, para te questionar, né? Isso tudo que a gente está colocando para as pessoas aqui, né, Frederica, é muito conhecimento, né? Olha, o que você deve fazer ou não. Só que a gente precisa transformar esses conhecimentos em habilidades. Então, por exemplo, 2 habilidades que tu coloca aí, que para mim parecem centrais essa discussão toda, é planejamento, né? Que uma parte é conhecimento, outra parte é a habilidade de se planejar, habilidade e disciplina. A disciplina, sem dúvida, aí é uma habilidade também. Então, como é que a gente converte, né, esse conhecimento? Pô, eu sei que tem o sistema 1 e o sistema 2, sei que tem o bem-estar presente e futuro, sei das 4 perguntas, né? Como ganhar, como gastar, como poupar, como dar. Como é que dicas você teria para nos dar para transformar esse conhecimento numa habilidade, né? Em algo que eu faço tanto quanto usar o computador, que é outra habilidade que a gente desenvolve, né? Tu tem alguma coisa nesse aspecto? Cada vez mais eu tenho estudado a teoria do mindset, porque eu acho que essas habilidades que a gente deve aplicar para decisões financeiras, elas devem estar alinhadas com o meu estilo de vida. Então, se eu sou uma pessoa metódica, se eu sou uma pessoa persistente, se eu busco sempre melhorar como um todo na minha vida, a tendência de eu também ser disciplinada na vida financeira é muito maior. Então, eu acredito que essas habilidades financeiras, elas têm a ver com o nosso estilo de vida. Então, eu sempre sugiro para as pessoas, dê um passo para trás, e a gente tem as 2 classificações do mindset, que é o
o crescente, o exponencial, que é aquela pessoa que enxerga no fracasso uma chance de melhorar, ela sempre enxerga que ela pode melhorar, ela vê as situações da vida, não se sente menos por isso, e sim ela sente que ela pode crescer. E eu tenho aquele mindset que é o mindset estável, agora me fugiu o nome, que é justamente a pessoa que, se ela fracassa, ela vai pensar assim, não, eu sou ruim mesmo, essa é a minha... Nessa vida eu não vou conseguir melhorar, então vou seguir assim, eu tenho que me convencer de que eu sou ruim. E eu acho que isso tem tudo a ver com essas habilidades que tu questionou agora. Então, acho que quando a pessoa ela é proativa, ela tem disciplina na sua vida, e daí entra muito na lógica de estilos de vida aliado a finanças. Então, se eu tenho uma alimentação saudável, se eu pratico exercício regularmente, se eu não procrastino as minhas atividades, tudo isso nos ajuda também a ter uma vida financeira saudável. Então, eu ir num nutricionista, por que as pessoas procuram um nutricionista? Todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal, todo mundo sabe que não deve consumir açúcar, não deve consumir fritura, deve consumir frutas e saladas, tem que tomar 2, 3 litros de água por dia. Por que as pessoas vão no nutricionista? Justamente porque elas precisam de um acompanhamento para tornar tudo que a gente sabe como rotina. E na finanças é a mesma coisa. Eu preciso pegar esse conhecimento que todo mundo tem, que é o conhecimento básico, e eu preciso ter a habilidade de colocar isso numa rotina. Por isso que muitas pessoas procuram uma consultoria de finanças pessoais, mas eu acho que é uma coisa muito mais do nosso mindset, da nossa pessoa, de eu querer melhorar como um todo na minha vida, e, consequentemente, eu consigo melhorar em todos os aspectos. Então, eu acredito num equilíbrio em todos os aspectos da vida. Então, eu só ter uma finanças organizada não é o suficiente. Eu preciso ter uma sensação de bem-estar em todos os aspectos da minha vida para que eu consiga me planejar de forma melhor e para que eu consiga também aproveitar. Então, isso é o que eu trago bastante também quando eu abordo essa questão de finanças, englobar isso num estilo de vida. Ó, temos perguntas, adoro. A Danila Conato. E quanto à aplicação de recursos financeiros, né, considerando um risco médio, qual a sua dica de investimento? Dalila, nossa, eu acho que a gente está numa situação hoje que não existe investimento de risco médio, viu? Porque normalmente o retorno esperado ele tem a ver com o risco. Então, ativos de renda fixa, que teoricamente tem risco baixo ou risco mais médio, eles estão cada vez rendendo menos. Então, porque a maioria deles está atrelado à taxa Selic. Com a Selic reduzindo, poupança, CDB, fundos de investimento em renda fixa, alguns títulos públicos, eles automaticamente estão reduzindo o retorno. E o investimento em renda variável, ele é considerado como um risco mais alto, porque o meu retorno ele está atrelado à variação do preço daquele ativo. O que eu vejo hoje como um risco médio de investimento? Seria escolher ações que a gente chama de ações blue chips, que são ações de empresas que, historicamente, têm transparência de informações, que, historicamente, não têm escândalos, que tendem a ter um lucro bom, que tendem a distribuir dividendos. Então, eu escolhi empresas com uma análise muito mais fundamentalista, pensando num retorno no longo prazo, olhando margens da empresa, olhando gestão dela. Então, como são empresas de capital aberto, elas são obrigadas a publicar os resultados, então a gente consegue fazer essa análise, e daí sim eu investi. Então, eu acredito que dentro do nosso cenário hoje, investimento com risco médio seria escolher ações de empresas já consolidadas no mercado, com uma boa reputação, para investir num médio e longo prazo. Então, não pensar que eu quero ganhar dinheiro nessas pequenas oscilações do dia a dia, e sim pensar num período um pouquinho maior. Espero ter ajudado. Legal. Está com uma outra pergunta do Sandro Henrique, né? Você teve algum momento que precisou mudar o seu mindset? Se sim, como foi esse despertar? Ou o que nas pessoas pode dar esse despertar, né?
Sim, Sandro, sim. Olha, eu acho que muitas das coisas que eu falo aqui são coisas que eu já passei, eu tive que nem eu falei antes, é o autoconhecimento. E eu tive que mudar esse meu mindset ano passado, então não faz nenhum ano. Então, eu estava trabalhando num lugar há 11 anos e eu não via reconhecimento, não via retorno sobre todo o meu esforço. Então, eu já estava naquela situação de me sentir quase uma fracassada, porque cada vez mais eu trabalhava mais, e aquela lógica de plantar para colher, ela não, para mim, ela não tinha mais lógica, sabe? Então, era um esforço que não estava, para mim, não estava sendo correspondido pela minha expectativa. Então, o meu despertar foi justamente esse. Como eu sou uma pessoa muito. Eu tenho muitos sonhos na minha vida e eu me esforço ao máximo para realizar esses sonhos. Mas o que me dá vontade de ser sonhadora é justamente ver os meus sonhos se realizando. Então, cada vez que eu realizo, eu vou sonhando mais. E eu tive um momento da minha vida, o que eu fiquei uns 5 anos, que parecia que a minha vida não andou. Então, o meu despertar foi justamente esse. Eu estava me tornando outra pessoa, então aquela Frederic não era a Frederic que trabalha feliz, trabalha com vontade, porque ela está realizando, porque ela está fazendo o que ela ama. Então, acho que o despertar do mindset está muito relacionado a isso. Então, é a gente ter expectativas para a nossa vida, é a gente amar o que a gente faz, e, obviamente, a gente espera sempre uma recompensa sobre aquilo que a gente faz. E no momento em que não se enxerga recompensa, eu acho que já é um motivo de despertar o mindset, naquele momento que... isso eu penso tanto em relacionamentos pessoais, afetivos, como profissionais. Então, eu posso pensar nessa questão de esforço versus recompensa em todos os sentidos. Então, eu mudei o meu mindset justamente por causa disso. Eu pensei, por mais que eu tivesse a segurança de estar num lugar estável há tanto tempo, sabendo que dificilmente eu iria ser demitida, não era aquilo que eu queria para minha vida. Eu não estava mais feliz. Então, acho que buscar a felicidade e a realização já é um bom motivo para ter esse mindset crescente. Então, fui atrás de novas oportunidades, até porque eu também acho que pessoas com mindset crescente são aquelas pessoas que não ficam reclamando e ficam no lugar. São as pessoas que reclamam, mas elas buscam o máximo de oportunidades ou de chances para mudar aquilo que não está bom hoje. E foi exatamente o que eu fiz hoje. Graças a Deus, assim, em um ano a minha vida é outra. Eu sou 100% mais feliz, 100% mais realizada, mais motivada, com novos desafios. Então, e é isso que eu vejo, que no momento em que tu consegue isso na tua vida, consequentemente, tu tem mais disposição para fazer o restante. Então, por isso a questão das habilidades voltadas à decisão financeira. Então, acho que no momento que a gente consegue enxergar uma realização, fica muito mais fácil. E voltamos ao exemplo da nutricionista, né? No momento em que eu vou retornando à nutricionista e vou vendo que eu estou perdendo peso, as pessoas se sentem mais motivadas. Se eu vou lá e me peso e eu não perdi peso, fica... Por que eu estou me privando de coisas se eu não estou sendo recompensada? Então, entra de novo a psicologia no nosso comportamento em diferentes vieses. Então, Sandra, eu te passei a minha experiência. Então, claro que isso é uma coisa muito individual. Então, daqui a pouco, o que funcionou para mim não funciona para outras pessoas, mas eu acredito muito nessa questão de realização, de sonhar, de buscar sempre o que a gente quer verdadeiramente para a vida. E não reclamar e ficar parado, e sim reclamar e buscar a solução. Querido, respondido com louvor. E tu tem alguma dica de livro sobre essa questão de mindset? Porque durante os nossos webinars, recorrentemente essa questão aparece, né? Uhum. E é muito interessante isso. A gente está numa instituição jesuíta que a gente fala bastante, está na nossa missão, né? A formação integral da pessoa humana. Então, essa questão de estilos de comportamento, né? Estilos de vida e finanças,
realmente a pessoa é um todo, né? Dificilmente ela consegue ser boa numa dimensão e noutra, né? Mas essa questão do mindset, tem alguma dica de livro? Porque isso recorrentemente essa questão vem aqui nos nossos webinars. O livro mais clássico do mindset é da Carol Dweck, que é o Mindset da Nova Psicologia do Sucesso. Então, eu acho que ele é o mais básico e ele ajuda um pouco nessa compreensão. Também não sou tão especialista nesse assunto. Eu tenho comecei a ler mais por curiosidade, então não tenho nem pesquisas nessa área voltadas à decisão financeira, mas esse livro da Carol me ajudou bastante a enxergar isso. Então, tem aqueles livros, né, Daniel, que a gente acadêmico chama de livros de aeroportos, que eu jamais vou indicar para ninguém, e tem esses livros que eles vão ser técnicos, mas com uma linguagem mais fácil, que é que nem esse da psicologia do dinheiro, do Ariely, que eu mostrei, e esse do Mindset também é assim. Então, é um livro que ele tem embasamento científico, mas ele tem uma linguagem fácil para todo mundo ler. É diferente do livro do Kahneman, que eu já acho uma leitura mais pesada, mais difícil para uma pessoa, daqui a pouco, que não seja muito da área. Então, eu acho que esse livro da Carol, eu gosto muito dele para essa questão do mindset. Fred, a gente está nos últimos 5 minutos, passou voando. Nossa. A gente está numa fase agora de definições de trabalho de conclusão de curso. Na nossa área de engenharia de produção, a gente tem uma área de engenharia econômica. E muitas vezes a gente vê poucos trabalhos nessa área, né? Então, eu queria aproveitar esse momento, já que tu pesquisa nisso, é uma especialista nesse assunto, que temas, que vetores de pesquisa que tu visualiza, que tu poderia dar de dica aí para os nossos alunos se inspirarem aí e eventualmente estarem desenvolvendo seus trabalhos de conclusão. O tema da engenharia econômica, ele está voltado a uma finanças muito mais corporativas, né? Então, tudo que a gente falou agora é com foco no indivíduo, mas pensando, então, na questão da engenharia econômica, tem um tema que eu gosto muito, que é olhar todas as técnicas clássicas de finanças corporativas que a gente tem para empresas e enxergar essas técnicas aplicadas a startups. Então, acho que esse mercado de inovação, um exemplo clássico para vocês compreenderem o que eu estou falando, eu tenho orientando o meu da economia, que está justamente, o TCC dele é para testar métodos de valuation do Damodaran em startups. E muitas vezes startups, elas são precificadas com preço chute, porque a maioria não tem histórico, está inserindo o produto hoje. E o investidor anjo também muitas vezes acaba pagando pela empresa muito mais por aspectos emotivos do que aspectos reais de precificação. Então, acho que olhar todas essas técnicas de gestão econômica, técnicas de finanças corporativas aplicadas ao mercado de inovação. Estou dando exemplo de startups, mas eu posso pensar num ecossistema de inovação como um todo. Eu acho que são ótimos temas de TCCs, porque técnicas tradicionais de engenharia econômica já não vejo muita lacuna, assim, ou muito tema interessante para ser trabalhado, mas eu acho que muitos trabalhos que já foram feitos replicando a esse ecossistema de inovação, as startups, a técnica de growth hacking, que se usa muito em marketing, está se usando em finanças, também tentar buscar resgatar esse conceito para a engenharia econômica. Eu não vi trabalhos nessa área, então eu acho que esses são temas bem legais, assim, para o pessoal, até porque é o mercado do futuro. Olhar a PUC, a Unicinos, tem parques tecnológicos e referências na América, no mundo. Então, daqui a pouco, olhar para dentro do seu próprio parque tecnológico, enxergar oportunidades de pesquisa que possam contribuir aquilo que vocês já têm, porque uma das coisas mais difíceis é coleta de dados em pesquisa. E TCC, muitas vezes, isso também é difícil. Então, por que não olhar para dentro, para a minha instituição, e onde já tem dados, onde eu tenho acesso a informações, e não buscar aplicar essas técnicas? Então, essas seriam as minhas sugestões de tema, que eu acho que são super relevantes.
Maravilha, Fred. Assim, eu acho que esse momento que a gente está vivendo aqui, né, é mais uma materialização daquelas ideias lá do Pacto Alegre, né, de Uhum. aproximar a Unicinos, a PUC, a URGS. Eu acho que a gente está tendo mais essa oportunidade. Estamos trabalhando junto aí num outro projeto, já foi uma experiência aí enriquecedora. Então, assim, o nosso curso ele está entre os maiores aí da universidade, então isso certamente vai repercutir num grande volume de alunos e na vida das pessoas. E eu queria te agradecer em nome da nossa comunidade de engenharia de produção, da universidade, agradecer também a Jaqueline Abreu, que nos deu todo o suporte, ao professor Jaime Peixoto. Queria te agradecer nesse momento pela tua disponibilidade e generosidade de compartilhar o teu tempo e conhecimento com a gente, Fred. Capaz, gente, é um prazer. Eu acho que quando a gente ama e ama o que faz, gosta muito do que faz, isso não é nem ter disponibilidade de tempo. Eu acho que esse compartilhamento de conhecimento ele é muito bom, tu poder tentar ajudar o próximo com um pouco que tu sabe. E eu espero ter contribuído um pouquinho para cada um que assistiu. E do mesmo jeito que eu comentei no início, que cada vez mais se tem convergência, se tem multidisciplinariedade de temas, cada vez mais também se vê profissionais da engenharia de produção numa proporção muito grande no mercado financeiro. Então, esse tema ele é muito legal e o mercado mesmo contrata muita gente da área de engenharia, principalmente para essa parte de gestão de risco, para olhar o mercado financeiro em si. Então, acho que é um conceito, um mercado que está ainda em crescimento e que quem tiver interesse pode aproveitar bastante pela formação de vocês. Excelente. Boa noite, Frederico. Boa noite a todo mundo. E agora nós temos aula. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.